todos. Fígado. Então, hoje, realmente seria, esse é o arquivo final da nossa aula, né, do nosso bloco de digestório, que teve como objetivo, né, sempre pensar no reconhecimento histológico das estruturas. Como já falado anteriormente, o fígado, ele segue um padrão de estudo que envolve lobos e lóbulos. Também, então, uma glândula é considerada uma glândula mista, porque ela desempenha tanto funções exócrinas quanto funções endócrinas. Bem, eu começo aqui com uma imagem macroscópica de fígado. Este é um fígado de rato, então, que mostra para nós os lóbulos, né? É muito importante que quando vocês, ao trabalhar com a pesquisa, tentem já, na sua coleta, padronizar qual vai ser o lobo que você vai trabalhar. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você vai trabalhar com esse lobo, que é o lobo medial direito. E que seria pouco material, mas você pretende fazer, por exemplo, o histológico, todo o seu histológico, com o lobo medial direito. Se ao mesmo tempo você for trabalhar fígado, como por exemplo, para técnicas de estresse oxidativo, você pode estar priorizando um outro lobo. Essa informação é muito importante quando você inicia a descrição do seu material e métodos, né? Então, naturalmente, o fígado, ele apresenta essa cor, essas características, né? É um vermelho brilhante, é assim que nós esperamos encontrar o fígado. Essa coloração avermelhada se faz em função de ser um órgão que, como mostra aqui esse esquema, ele é um órgão que está interposto à circulação sanguínea. Então, aqui nós vamos ter artéria hepática, veia porta, e esses vasos, naturalmente, à medida que eles vão penetrando nos lóbulos, eles vão se organizando e ficando cada vez mais finos. Então, o reconhecimento, né, na histologia, ele, além de ter toda a parte que envolve a porção celular, vamos dizer assim, mais a porção de ducto, né, que é justamente o que nos chama a atenção, é importante nós pensarmos na identificação de vasos sanguíneos. Coloquei aqui uma relação de funções atribuídas ao fígado. Naturalmente, essas funções, elas extrapolam, né? O fígado realmente ele é um órgão que tem, graças à característica muito flexível do citoplasma dos hepatócitos, né, e das suas outras células, uma importância fundamental, né? Então, a relação tanto de transformar, captar, acumular metabólicos, produção de proteínas plasmáticas, nesse caso, essa proteção de proteínas plasmáticas já podemos pensar em função endócrina, armazenar vitamina A. As células que fazem isso são chamadas células estreladas hepáticas ou células de Ito. A produção de bile já seria, então, uma função atribuída dentro do contexto de secreção, de produção exócrina, né? Então, aqui nós vamos precisar dos nossos ductos. Processamento e armazenamento de nutrientes e neutralização e eliminação de substâncias, graças então ao transporte que esse sangue faz, ao contato com células de defesa e com organelas, como por exemplo o retículo endoplasmático liso, né? Deixei para falar por último dessa função, que é a produção de sangue e também a possibilidade de você remover esse sangue, destruir aí algumas células. Então, a função de hematopoese, que ela é fundamental no período embrionário, então nós estamos indo ali até a 6ª semana mais ou menos, e depois a função de hemocaterese, né? Quando nós consideramos a consistência do fígado, né, sabemos então que ele é um órgão geralmente flexível, né, mas porém é resistente. E essa flexibilidade dele, essa consistência que ele nos apresenta, vai de encontro à característica que é o seu estroma, né? Você tem pouca matriz ali, mas nós temos o que? Fibras reticulares do tipo 3.
né? Seriam as chamadas fibras, quando você coloca dentro do sistema colágeno, né? Os vários tipos de colágeno, aqui evidenciado com impregnação argêntica, né? Que é a prata, e nós podemos observar, então, a presença dessa rede, né? fina, que se ramifica, e essa rede, então, é constituída por fibras reticulares. Então, o tipo específico de colágeno é associado a glicoproteínas. Os núcleos presentes aqui são núcleos de hepatócitos. Vão chamar a atenção que nós podemos ter 1 ou 2 hepatócitos, né, presentes aqui por célula, né, dois núcleos de hepatócitos. E percebam também que já nessa imagem é possível perceber uma certa ordenação, como se essas células estivessem formando fileiras, ou melhor, cordões. E é justamente isso que nós conseguimos mostrar a vocês aqui, quando, ao olhar para estas células que estão aqui, todas são hepatócitos, são células epiteliais. Essas células estão justapostas, como vocês estão vendo aqui, né? E permeando estas células, você tem os sinusoides, que são capilares sanguíneos, cuja luz é um pouco mais ampla, né, do que os capilares contínuos. É possível observar aqui também nessa figura uma organização lobular. Essa organização lobular nos dá aqui essas faces, né, para o lóbulo, e permeada por tecido conjuntivo, cuja periferia, vocês vejam que bem no canto aqui, nós temos um conjunto de 3 estruturas. Essas 3 estruturas são chamadas de tríade portal, onde você vai ter artéria, vai ter veia e vai ter o ducto biliar. Então, esta tríade portal, que ela repousa ali, ela está junto com o tecido conjuntivo, né? Ela acaba dando para nós uma organização muito importante para avaliar, por exemplo, as características morfométricas, morfológicas do tecido hepático, né? Vejam, então, que o sangue, ao chegar aqui pela tríade portal, por esse espaço porta, ele é conduzido pelos sinusoides e acaba agora, como vocês estão vendo nessa imagem, desembocando aqui a nossa veia central. Então, essa veia central, com uma característica tão central mesmo, como você vê nesse lóbulo, não é muito regular. Para suínos, que vai ser a lâmina de escolha para nós, ela tem sim, né, essa veia central bem delimitada. Mas roedores, rato, camundongo, você tem a veia chamada central. Mas muitas vezes ela está um pouco mais deslocada e você não tem essa noção tão evidente dessa divisão lobular. Então, chamar veia central ou veia centrolobular, né, é uma escolha de vocês. Eu acho que colocar que é centrolobular seria talvez mais indicado quando você tem um lóbulo bem definido, né? Seguimos então para essa ideia de organização geral, um pouco mais de detalhes agora. Então vejam bem, estamos na periferia, estamos num daqueles cantos ali do lóbulo, mostrando então a nossa arteríola, né, arteríola hepática, vênula e o ducto biliar. Né? Então percebam que o ducto biliar, ele está aqui, ó, está representado em verde, e é muito importante que nós pensemos o seguinte: estamos conduzindo sangue em direção à veia porta, à veia central, mas o ducto, então, ele vai caminhar, né? Ele está formando essa secreção biliar que vai ser então conduzida de forma exócrina, né? A característica de célula justaposta, ela está muito evidente aqui. Também está evidente a parte do sinusoide, cujo epitélio não é formado por células endoteliais. Existe aqui uma referência já às células de Kupfer, que são macrófagos presentes, né? Temos aqui uma referência às células de Ito, ou células estreladas hepáticas, que são então aquelas células armazenadoras de vitamina A. Então, de fato, aqui tem uma boa representação do que nos espera. Algumas estruturas serão bem vistas, né, graças à propriedade do seu tamanho, e outras não.
né? Bem, esta organização de lóbulo, ela se faz importante, principalmente quando você considera como analisar esse fígado, né? Os modelos que são colocados aqui são os modelos de organização estrutural ou funcional. São 3 modelos. A primeira que considera o lóbulo hepático clássico, que é bem morfológico, porque ela se baseia no arranjo estrutural dos elementos hepáticos, né? Então, você tem aqui os limites, né? Os limites que são dados pela tríade portal e conduz, então, esse material, né? Esse sangue está indo, então, até o centro. Esse é o lóbulo hepático clássico, certo? Temos aqui também o lóbulo portal, que agora de forma diferente, né? Vejam, tem aqui esse aspecto triangular, ele considera o quê? O fluxo da bile, né? Então, como essa bile ela é conduzida ao longo ali do seu ducto até essa região da tríade portal. Por fim, nós temos aqui o modelo de ácido hepático. É considerado o seguinte, né? O sangue chegou, qual é a nossa área de interesse? Né? Nossa área de interesse é como o sangue está chegando ao lóbulo ou como ele está saindo do lóbulo. Então, isso acaba gerando a necessidade, neste caso, com esse modelo, que é o que nós usamos muito esse formato de poder fazer uma morfometria, ver qual é a minha área de interesse, é em torno da veia central ou ela é, por exemplo, próximo aqui à tríade portal, né? Aqui é uma imagem que está curada com, nesse caso que foi foi o Azam, tirei ali, não vou conseguir voltar agora. Mas ele mostra e está representada aquela mesma figura num dos últimos slides, onde você tem uma coloração que é baseada no azul ali, e o azul ele fecha, ele faz então o contorno, né? O contorno do lóbulo. Isso que eu estou comentando a respeito de nós definirmos que região nós queremos trabalhar, isso tem que ser feito logo de início. Percebam que aqui eu tenho uma representação de hepatócitos. Todos eles são hepatócitos. Esses hepatócitos, né, em contato entre a célula endotelial e o próprio hepatócito, existe o chamado espaço de Disse, né? Mas o que quer chamar a atenção aqui é que existe uma região que é centrolobular e perilobular. E quando vocês observam aqui esses parâmetros, né, então vejam a sequência do maior para o menor, por exemplo, né, à medida que você caminha nas diferentes regiões. Então, a sua definição, qual é o local que nós vamos trabalhar, deve ser explicado na sua metodologia, né? Porque realmente, como está colocado aqui, os hepatócitos, eles serão diferentes, né? Eles vão ter um aspecto morfológico e funcional diferenciado quando você considera a região próxima, né? A veia central, a chamada centrolobular, ou a região perilobular. Então, esse modelo, como eu coloco agora, ele é bastante empregado. É o que nós fazemos, né? Porque ele nos remete ao critério funcional. Bem, a figura do hepatócito, né? Ela é bastante representada por ser uma célula de múltiplas funções, né? Vejam que aqui eu tenho representação de 3 células, eu tenho um núcleo que é aparentemente um núcleo claro, está evidenciando o nucleolo. Vejam que internamente eu consigo observar retículo endoplasmático rugoso, né? Muitas mitocôndrias, lisossomos, algumas inclusões, retículo endoplasmático liso, ele também vai estar presente aqui, assim como o complexo de Golgi. De forma diferente ao pâncreas que nós acabamos de ver, o pâncreas, a célula cinósia do pâncreas, era uma célula que exibia polaridade. Já o hepatócito não. O hepatócito, ele não tem polaridade. Essa organização das suas organelas, ele prevê, então, ó, como vocês estão vendo, ele vai tanto estar atuando para um lado como o outro.
No pâncreas, nós tínhamos ali células acinosas, produção exócrina, ilhotas de Langerhans com as suas células beta, né, célula alfa, PP, produção endócrina. Né? Aqui nós temos o seguinte, as duas funções executadas então pelo hepatócito. A representação da função endócrina, né, é principalmente aquela função que eu chamei a atenção lá no início, da produção das proteínas plasmáticas. Né? Já a parte exócrina, que envolve a produção da bile, nós já vamos considerar que ela está se iniciando a partir desses pequenos espaços que vocês estão vendo aqui, que são denominados canalículos biliares. Então, olhem bem, temos a visão de 3 hepatócitos e na parede lateral aqui nós temos a presença desses canalículos. Né? Já vamos ver um pouco melhor isso. Bem, outra coisa que deve nos chamar a atenção é a presença dessas irregularidades que você tem aqui na membrana, não é? Essas irregularidades, naturalmente, elas aumentam essa superfície e ela está, então, permeada de um lado e do outro, tá? Por sinusoides. Então, a ideia é sempre essa, o sinusoide, o vaso é esse. Este é o revestimento endotelial, esse aqui é o revestimento do vaso. Aqui, por aqui você tem o sangue e esse espaço de disse aí é o chamado espaço mais virtual. Quando nós colocamos já uma imagem, podemos perceber o cordão de hepatócitos visível aqui, presença de um núcleo 2 como colocados e os vasos sanguíneos entre os cordões de hepatócitos são então os chamados sinusoides. Essa imagem, né, ela já é uma imagem com mais detalhe e que nos permite, além de ver características, né, mais evidentes nucleares, né, como aqui você tem os dois, mas você consegue ver muito bem o nucleolo marcado, esse núcleo claro sempre indicativo de muita atividade. Estamos diante também do nosso sinusoide e essa célula que está marcada aqui na seta são os macrófagos, denominados então aqui de células de Kupfer. Células de Kupfer também pertencem então àquele sistema mononuclear fagocitário. Aqui nós também chamamos atenção, aqui de fato a gente amplia, são as mesmas informações, mas nós ampliamos um pouco mais, tá? Então, olhem só, estamos aqui evidenciando 2 hepatócitos e 3 hepatócitos. Entre esses hepatócitos, chamamos novamente a atenção aqui, ó, do canalículo biliar, né? E também chamamos a atenção aqui ao fato de você ter, por exemplo, muitas inclusões lipídicas e inclusões glicogênicas. Essas duas inclusões, elas são muito alvo, né, do que nós trabalhamos aí enquanto resposta hepática a diferentes tratamentos. O espaço de disse que naquela outra figura ele estava totalmente vazio, aqui já podemos observar que temos estruturazinhas aqui que são indicativos de pequenas fibras reticulares, são muito finas, que são possíveis de ser percebidas. Entre uma célula e outra, encontramos agora uma célula, né, com um formato bem diferente das anteriores e que mostra aqui um citoplasma com várias gotículas lipídicas, que são as células dito que armazenam então a vitamina, né? As células presentes aqui, ó, essas células são as células endoteliais, né? Assim como essa célula que tem esses prolongamentos, que mostra aqui dentro, a gente tem uma tentativa de mostrar aqui uma organização, né, por parte dessas organelas, essas são as células de Kupfer. Então, olhem bem que aqui nós temos já uma unidade mais definida, né? E dentro, entre um cordão e outro, agora a presença de sangue, né? Indicativo aí da luz do sinusoide, né? Imagens de eletrônica de transmissão representam também, né? Elas são aqui para reforçar o que já foi colocado, né? Como, por exemplo, essa visão mais detalhada do seu núcleo,
não é? Das mitocôndrias, do retículo endoplasmático rugoso, assim por diante, né? Aqui uma parte aqui bem do citoplasma colocada aqui, né? Temos também a presença aqui no outro ângulo, onde você tem um núcleo da célula, vejo aqui a presença, né, das organelas, sempre muitas mitocôndrias, né, as membranas colocadas aqui, e nessa região você tem o que? Você tem o canalículo biliar, tá? Essa imagem aqui abaixo, ela também traz as informações para nós. Isto é o sinusoide, né? E aqui nós temos uma Kupfer. Então, naturalmente, quando você parte para a visão microscópica, você tem os seus limites, né? Um dos trabalhos que nós vamos ter na nossa aula prática é justamente já identificar, como está colocado aqui, onde é a região de cápsula, que notadamente é diferente dessa região, que é o nosso parênquima hepático. Nós vamos ver, inclusive eles estão numerados, né? Vamos ver então também os hepatócitos, a nossa veia centrolobular e a região de sinusoide. Aqui nós estamos vendo numa visão que o sentido ficou transversal, então é possível ver esse núcleo achatado, né, da célula endotelial, e aqui dentro, então, um eritrócito. Então, essa organização, ela é visível facilmente na sua lâmina, né? Coloco também uma informação sobre a vida média do hepatócito. É uma célula de vida longa, né? Sempre era mais atribuído esse número aqui de 150 como se fosse um limite. Hoje, as atuais informações colocam de 150 a 300 dias, né? E novamente reforçando essa questão de núcleos que por célula podem ser uni ou binucleados. Outra informação importante é que as células progenitoras desses hepatócitos, elas estariam localizadas nos ductos biliares, né? Então, essa ideia é que estas células são chamadas de colangiócitos, né? E seriam progenitoras dos nossos hepatócitos, bem? Bom, essa é a imagem que todos gostariam de ter quando você tem uma amostra histológica e você consegue trabalhar, né? De repente, você quer fazer a morfometria. Temos uma veia aqui bem definida, mas olhem só, dependendo do corte, essa veia pode estar maior ou menor. Então, vamos ter que conversar sobre isso, né? A indicação do sangue chegando por essas setas, olhem bem, né? Via sinusoides. A indicação dos hepatócitos que estão presentes aqui. E o que eu gostaria de chamar a atenção nessa imagem é que ao você olhar para um hepatócito e olhar para o citoplasma deste hepatócito, muitas vezes você pode ter um aspecto acidófilo, mas regiões vacuolizadas, tá? Como estamos vendo aqui, né? Então é possível perceber essas regiões vacuolizadas, mesmo num animal controle, né? Você está numa condição de normalidade, né? Por quê? Porque nós temos presença de lipídios, inclusões lipídicas e glicogênicas normalmente. O que acontece é que determinados modelos experimentais podem levar ao aumento dessas inclusões. Uma coloração como essa de HE, ela nos permite ver o quê? Que tem as inclusões, mas você não define nenhuma nem a outra. Então, estudar o fígado exige que nós tenhamos, além dessa visão necessária que é com HE, que a gente tente buscar outras informações. E muitos dos trabalhos que nós realizamos, pelo menos nós realizamos no grupo, é o quê? É buscar identificar regiões que teriam mais ou menos glicogênio, mais ou menos lipídio. Uma segunda amostra aqui em HE é para indicar para nós a tríade portal. Então, esse espaço porta, essa região que é periférica, ela tem a presença da veia, a presença da artéria e a presença do ducto, né?
quando nós estudamos a morfologia de vasos sanguíneos, permite bem distinção do que é uma veia e do que é uma artéria, né? Justamente pelo tipo de parede, a veia sempre com a parede mais fina, com uma luz mais colapsada. A artéria tem mais elementos de parede e os núcleos, né, eles se projetam em direção à luz. Eu acho que aí vocês podem recordar assistindo a aula de parede de vasos sanguíneos. Por outro lado, o ducto já tem nos acompanhado ao longo das aulas, né? Então, estamos vendo aqui o epitélio. Esse epitélio está com um epitélio simples, cúbico, né? E esse é o nosso ducto biliar. Bom, o ducto biliar, quando nós vimos ali pela primeira vez os canalículos, vocês se lembram, né? Era assim era um espaço, uma formação entre uma parede lateral e outra, que aqui também está representada. Esse tom de verde que aparece aqui entre uma célula e outra, considera então os canalículos biliares, que à medida que eles vão se desenvolvendo, aqui nós já temos células revestindo. Então, neste caso, nós já podemos até denominar de ducto biliar. Então, você tem um pequeno ducto aqui e que depois vai ter, então, a formação, ele vai se expandindo, se ramificando, a chegar a um ducto mais característico. Vejam que o que reveste esse ducto, você tem o epitélio, mas olhem aqui que ele está numa base de tecido conjuntivo, né? O que já não está acontecendo aqui nem aqui. Então, a progressão desses ductos, canalículo, ducto, eles são, então, uma organização típica aqui que caracteriza a nossa secreção exócrina. Aqui é uma representação de microscopia, né, de varredura, e novamente um esquema de um hepatócito. Observe a quantidade aqui de mitocôndrias, ausência de polaridade e o que seria o nosso canalículo biliar. Em microscopia de transmissão, né? Então, aqui também você tem essa visão bem ampliada. Você tem hepatócito de um lado e do outro. Então, a repetição dessas imagens ela é fundamental. Quando você se propõe a estudar um órgão, você deve estudá-lo com toda a metodologia possível, né? Pelo menos para o seu conhecimento inicial, e depois você vai desenvolver o seu trabalho, né? Aqui eu coloquei uma informação de que um fígado humano, de adulto, ele pode exibir cerca de 2 km de ductos biliares, né? E a partir daí interconectando com outros ductos. Bem, uma imagem também de microscopia de varredura que mostra essas células epiteliais que inclusive se caracterizam, né, dos colangiócitos, com a presença desse longo cílio. Ele é bastante interessante essa disposição, né? Então, essas pequenas projeções que tem aqui são microvírulos bem curtinhos e você tem como característica a presença de zona de oclusão bem definida e poucas organelas, né? Bem, então olhem só, nós falamos em hepatócitos, falamos em colangiócitos, mas também já passamos um pouco pelas células endoteliais, que são as células que revestem os sinusoides. Então, esses sinusoides, novamente, podemos vê-lo aqui. Estamos também deparando com um cordão de hepatócitos, né? Hepatócitos presentes. E estamos vendo aqui marcado, com um tom mais escuro, as chamadas células de Kupfer, né? Então, o macrófago, que é a célula de Kupfer, para o reconhecimento deles, você utiliza uma técnica, um protocolo, né, que leva à ingestão de tinta, né, nesse caso é tinta nanquim, aqui como está descrito, e a partir daí, então, de um tempo, o animal é eutanasiado e podemos observar que ele identificou essa tinta com um material estranho, naturalmente, e a partir daí fagocitou. Então, temos uma lâmina que tem essa imagem do hepatócito que dá para a microscopia óptica segurança de visualização. Naturalmente, né, que quando nós pensamos em microscopia eletrônica, nós já vamos ter outras imagens, né, onde você consegue ter uma boa visão
do que seria esse macrófago, né? Até pela quantidade de lisossomos que estão presentes, né? Bem, a outra célula é a célula estrelada hepática, né? Vejam que aqui, ó, foi feito um limite para apresentar mais ou menos esse formato meio triangular e para ficar compatível com o esquema que eu apresentei um pouco antes para vocês. Temos aqui um núcleo, vejam que nós temos depósitos de cromatina aqui um pouco mais densos e a presença dessas vesículas. Então, essa célula estrelada hepática, né, ela está relacionada em condições normais com esse armazenamento de lipídios. Porém, ela pode adquirir outro fenótipo em condições patológicas, né? Então, a ideia é que o comportamento do nosso fígado, das nossas células, né? Vejam bem, esquema de hepatócito, você vai ter aqui os canalículos, essa representação da célula estrelada hepática presente, célula endotelial, célula de Kupfer, e aqui nós vamos colocar a última célula, que é a Pit cells. Na realidade, essas células são linfócitos T, né? Você tem poucas, você tem uma célula, uma Pit cell para 10 de Kupfer, é o que é estimado aqui, e essa célula, naturalmente, né, esse linfócito T, ele está envolvido também em situações que exigem a sua participação em termos de defesa, e obviamente que no núcleo, no fígado, isso é muito evidente, né? Temos aqui, ó, olhem bem, isto é um macrófago e aqui você tem a Pit cell, tá? Característica. Então, esta figura, ela retrata, sim, ela retrata os tipos celulares do fígado. Então, por mais que sempre se coloque o hepatócito, lógico que é a célula predominante, né? Muitos trabalhos se dedicam a analisar essas outras células, principalmente a célula estrelada hepática, né? Existe aqui uma condição que eu gosto muito de chamar a atenção pelo seguinte, né? Sempre representando, sigam sempre uma sequência na cabeça de vocês. Bom, cadê o hepatócito? Está sempre em cordão, né? Então, os hepatócitos presentes aqui, né? Temos uma situação colocada aqui desse lado, esse livro é do Kirschenbaum, que ele fala de histologia e patologia associada. Então, olhem bem, nesta parte, eu tenho a célula estrelada hepática, né? Com a característica típica de uma situação de normalidade. Ela está acumulando aqui essa gordura, né, a vitamina A, em forma de vesícula. Se eu for transferir essa imagem para cá, é a mesma coisa. Então, eu estou vendo o núcleo e estou vendo as vesículas. No entanto, num caso de uma lesão hepática, nessa figura aqui foi associado à cirrose, tá? O que vai acontecer, né? Nós vamos ter aqui uma ativação dos linfócitos e nós vamos ter a produção de colágeno do tipo 1. E quem vai estimular, né, quer dizer, essas células, esses linfócitos vão estimular. Quem vai produzir? A célula estrelada hepática. Então vejam que aqui, desse lado, ela agora tem o quê? Uma outra função. Como nós não queremos, né, nós não deveríamos querer você ter colágeno tipo 1 aí, porque ele é um colágeno mais resistente, ele não vai dar aquela condição mais flexível, né, das fibras reticulares, que nós vimos que lá é colágeno tipo 3, isso naturalmente vai configurar uma alteração morfológica, Na figura também, quando eu passei, nós também vimos a presença de macrófagos. Então, nos macrófagos, o qual nós vamos chamar a atenção aqui também, ele mostra, né, você casa a figura anterior com essa também. Macroscopicamente, um aspecto de fígado normal, né, e um fígado já com uma injúria, nesse caso, considerado como uma fibrose avançada. Então, quando nós observamos a condição normal, olhem nossos hepatócitos,
nossa célula estrelada hepática, nossas células endoteliais, né, que estão formando o nosso sinusoide, e aqui você tem a célula de Kupffer, né? Essa é a organização padrão, é o que nós esperamos. Numa condição adversa, nós já temos o que? A entrada de linfócitos. Estes linfócitos começam então a estimular as nossas células, né, a produzir, as nossas células estreladas hepáticas, a produzir a matriz. Vejam que aqui, ó, já está mostrando esse ramo aqui de fibras, né, indicando então que você tem uma matriz diferente dessa para essa. Além do que, nós ativamos, a célula de Kupffer foi ativada, ela fica volumosa, adquire um aspecto, muitas vezes é chamada de célula espumosa, e também começa a acumular material. Então, essa situação, vamos pensar que é um conjunto são fases, são sequências que vão levar o quê? A um aumento de matriz extracelular. E esse aumento de matriz celular, então, envolve a produção das nossas fibras colágenas, vai endurecer e você vai caracterizar, assim, uma fibrose, né? Para vocês terem, então, uma ideia, esse é o que nós esperamos em termos de colágeno. Colágeno nós esperamos, qual seria aqui a distribuição normal, né? Você tem tipo 1 sim, vejam que aqui estimado em 36, né? Do tipo 3, 36, 9 e 16. Esse colágeno tipo 1, pessoal, ele está bem localizado aonde? Formando ali aquela base para a tríade portal, localizado próximo à veia central também e nas cápsulas, tá? E percebam que quando você tem um fígado já numa situação adversa, você tem o quê? Um aumento desse tipo de colágeno. Por conta dessas diferenças, né, a associação de fibrose, de quadros de fibrose, fase que poderia estar a fibrose, acaba levando a um estudo onde nós identificamos o tipo de colágeno. Essa identificação do tipo de colágeno, ela nos dá bastante segurança, né? Você pode fazer ela com microcílios e a partir daí determinar como é que você teria, qual é o predomínio de qual tipo de colágeno, tá? Essas duas imagens são imagens que não consigo observar isso, né? Eu preciso, como eu falei, ter uma coloração mais específica. Mas já é possível que a gente já comece a perceber que esse fígado e esse fígado, eles são diferentes da característica que nós esperaríamos, né? Essa fibrose, tida aqui como em casca de cebola, foi feita com Sirius Red, coloração de Sirius Red, olha. Então percebam que é muito extensa essa fibrose, né? É só nós pensarmos de quanto de tecido hepático funcional nós estamos perdendo, né? Isso também é visível aqui quando você tem um nódulo cirrótico e aí você tem esse colágeno, então, marginando esse material, tá? Aqui é o PAS, aqui é o Sirius Red, tá? Novamente aqui, essa característica é uma característica que você visualiza em HE, que é a presença de infiltrados inflamatórios, né? Outra condição bastante procurada nos modelos experimentais, naturalmente, que o fígado não é para ter esses infiltrados. E, eventualmente, você encontra em algumas condições, e aí você pode trabalhar nisso, verificar o que acarretou, possível mecanismo, possível fase para evidenciar esses infiltrados, tá? Bem, aqui também vejam que eu estou com muitas figuras histológicas, certo? Muitas figuras histológicas. E aqui nós estamos falando principalmente da hepatite alcoólica e da cirrose hepática. Então, olhem bem. A presença, onde você tem essa letrinha F aqui, ela é a região que você tem de gordura. Então, você não deve ter isso, né? Então, de fato, aqui, essas vesículas, essas gotículas,
elas são alterações, né? E estão inclusive fora, porque vocês percebem que ela está no tecido hepático, Você pode chegar inclusive a ter formações como essa, vocês estão vendo, que é tipicamente adipócitos, você passa a ter adipócitos, você tem total alteração. Isto aqui, então, gera a chamada esteatose. Essa nomenclatura, esteatose macroreticular, é porque você tem o quê? As vesículas, elas são muito grandes, né? Então, esses tipos de formações, eles são bastante avaliados e os trabalhos, eles realmente mostram bastante sobre isso, né? Aqui, gostaria também de chamar a atenção no caso da fibrose. Olhem, vocês têm aqui a representação desse do F que nós colocamos aqui, onde você tem esse colágeno, né? Esse colágeno agora sendo muito evidenciado. Bem, essas duas imagens nós fazemos com bastante frequência, né? É a reação histoquímica com ácido periódico de Schiff, o PAS, e a reação histoquímica com o Sudan, né? A diferença entre elas já começa na fixação. Aqui você então vai fixar tipo com paraformaldeído, infusão em parafina normalmente. O glicogênio, que é esse tom que nós estamos vendo aqui, ele é então evidenciado com essa cor mais forte, né? É um magenta, não chega a ficar um magenta como de uma caliciforme, mas é notável a presença dessas inclusões, né? Como o glicogênio, ele tem aí naturalmente o envolvimento com a questão de produção de energia, muito importante que no trabalho de vocês percebam então a questão do jejum do seu animal, tá? Numa análise como essa é fundamental que os animais eles tenham o mesmo tempo de jejum, porque naturalmente que jejum mais prolongado não vai utilizar, né? Então é uma atenção que deve ser feita. Já o Sudan, ele marca para nós o lipídio. É a melhor forma, quando você quer trabalhar, por exemplo, deixa eu ver qual o percentual de área ocupada por lipídio. Então, esses dados relacionados à presença de lipídios, você faz o Sudan. Vai fixar em nitrogênio e depois cortar no criostato, tá? Um outro tipo de micrótomo. Vejam que aqui também nós temos a presença dos sinusoides e a estrutura em si ela vai se repetir, né? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? De uma tabela produzida, que é de um artigo, né? Não estou nunca frisando cada característica do artigo, mas, por exemplo, uma tabela montada que fez o quê? Né? Trabalhou com a ideia de peso de fígado, número de hepatócitos, área de hepatócitos e percentual de glicogênio, né? Esta forma que quando nós colocamos a percentual de glicogênio ou a área aqui para ser trabalhada, o que nós fazemos? Você capturou as imagens, tantas imagens, né? Já fez lá no seu padrão na metodologia. O que nós fazemos na sequência é colocar uma tarja como essa, de mesmo tamanho, e a partir daí, então, a sua área de análise é essa, que vai ser igual para todos. Bom, mas aí você pode ter, então, na sua lâmina, áreas maiores e menores. Então, você vai agora, dentro dessas áreas, delimitar que esse aqui é o seu limite. Senão, você pode ter uma avaliação errônea, porque você não vai ter da área total. Então, se eu quero considerar o número de hepatócitos em determinada área, a área vai ser o quê? Vai ser essa área total, né, menos essa, e passa então a ser a sua área de escolha de trabalho, né? Essas imagens, elas mostram isso também, né? Vejam que eu tenho uma sequência, e nessa sequência, inclusive, foi retirada uma parte dos sinusoides, aí depende também de como você vai fazer. Esse método foi utilizado para peixe, para fígado de peixes, né? E com o próprio programa, né? O software do Image Pro Plus, nós fazemos isso. Onde você pode marcar com mais segurança os locais que você vai trabalhar, né? Seguimos aqui e também resolvi trazer isso para vocês, que é um tipo de análise muito interessante quando você tem essas alterações celulares, né? E teciduais.
Então, lembrando que celular e tecidual são coisas distintas. Então, você no fígado vai ter que pensar nisso. O que você está vendo por célula e no tecido. Então, esse score aqui, que leva, por exemplo, né, algumas alterações, ó, vacuolização, infusões lipídicas, né, vascularização intensa, focos hemorrágicos, melanomacrófagos, muito comum em peixes, alguns focos eosinofílicos, o núcleo já mais picnótico, mais reduzido, mais denso, fibrose, infiltrado e, por fim, a necrose. Então, aqui, nesse exemplo, né, aqui você tem um tratamento, né, e a partir desse tratamento, então, esse score é feito. Então, se tem mais, se tem, né, se é mais expressivo, como vocês estão vendo aqui, né, depois você tem uma legenda, e aí quanto que você teria de resposta com isso. O score é bastante utilizado, ele é bastante utilizado para ver as alterações hepáticas e para ver algumas alterações até no digestório, principalmente em alguns modelos de doença. Né? Aqui trago também algumas imagens, trouxe a referência, né? Porque nesse caso aqui da referência, eu acho que é importante, porque talvez você tenha aí um interesse nesse tipo de trabalho, né? É só aqui para vocês observarem o que seria, né, nessa figura A, um padrão normal. Então vejam que nós vamos ter aqui as características normais de um fígado, né? Então você vai ter a veia, você vai ter os cordões de Patócio, é claro que aqui você não está vendo com esse aumento, né? O aumento aqui está de 10, morfologia aqui é o HE, então nós fizemos a coloração aqui com HE, e a partir disso, então, nessa figura B, o que acontece? Nós já temos muitas variações, desde dilatação de sinusoide, os núcleos estarem mais basofílicos, alguns focos hemorrágicos, áreas de necrose consideradas extensas, que é onde você tem aqui o asterisco duplo, infiltrado inflamatório, tá? Também infiltrado inflamatório. Então, achei interessante trazer isso para vocês, para que, de repente, numa situação de interesse, se tenha isso, né? Aqui nós já temos, ali foi em camundongo, né? Aqui nós já temos ratos. Esses ratos são ratos artríticos, tá? Tem o rato controle e o rato artrítico, que também promovem muitas diferenças. Nesse caso, né, foi trabalhado com o tratamento com óleo de copaíba. Então, se vocês tiverem interesse, a referência está aí. Mas vejam bem, eu mostrei duas figuras que em HE que tratam aí, que mostram algumas alterações, né? E naturalmente que em termos de HE, sempre o número e a área, né? A área de cada hepatócito que vai gerar aqui o micrômetro quadrado, ela é muito importante, porque você precisa considerar a condição, né? Muitas vezes você pode ter uma atrofia de hepatócito ou o inverso. Então, são análises feitas continuamente, né? Por último aqui, pessoal, então estamos finalizando. Lembre que eu comentei assim, olha, nós vamos ver um fígado que tem um lóbulo bastante irregular. Esse é um fígado de suíno, que tem um lóbulo bastante irregular, como vocês estão vendo. Este azul, então, que está sendo marcado ali, mudei de novo, é o azul, então, que vai marcar ali do azan, e tem um marro também que é possível ser feito, e você tem uma boa definição. Nesse caso, é suíno. Então, vejam bem que agora eu tenho um fígado com suíno, um detalhe a mais, cápsula e septos, tríade portal, são as estruturas que nós vamos trabalhar na aula prática, tá? Bem, eu espero que vocês tenham tido uma boa noção do que nos espera na nossa aula prática, o reconhecimento tanto do tubo digestório com suas diferentes características, mas também tanto do pâncreas quanto do fígado, né? Então, aqui eu termino mostrando para vocês uma bela tríade portal, os hepatócitos, os sinusoides. Então, até a nossa próxima aula, que será a aula prática. Obrigada.